Estamos felizes porque o Espírito Santo habita em nós. Amém. Capítulo de número 2 da primeira carta universal do apóstolo e evangelista João. Capítulo 2, versículos 15 ao 17. Engrandecido seja o nome de Jesus, hoje e para sempre. Diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos a partir do 16. Toda honra, todo louvor sejam dados a Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo de número 25, ainda em Gálatas 5, para concluir. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Feche os teus olhos, querido Deus. Obrigado porque o Senhor já está falando. O Senhor fala, o Senhor é um Deus que fala. E o Senhor não falou apenas uma vez nesta noite. Porque eu me lembro quando o salmista, no Salmo de número 62, e no versículo 11, se não me falha a memória, diz: uma vez o Senhor, uma vez Deus falou, e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus fala uma vez, nós ouvimos uma infinidade de vezes, porque é o eco da tua voz que vai falando mais alto, lá no mais profundo dos nossos corações. Continua, ó Deus, no nosso meio, abrindo o nosso entendimento nesta noite, para compreendermos o teu propósito para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando o apóstolo João, ele, nesses versículos que nós lemos aqui, ele foi muito preciso. Ele estava como que resumindo aquilo que existe de mais maligno, nocivo e prejudicial ao homem na sua natureza mundana. O João chama de natureza mundana, porque ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. O Paulo vai usar a expressão carnal. Cada escritor ele usa uma expressão assim, diferente, mas o sentido é o só, é o mesmo. O certo é que esta natureza carnal
mundana, maligna, perversa, demoníaca está dentro de cada um de nós. Sim. Porque quando o homem pecou, ele contraiu esta natureza. Ela está em nós. A boa notícia é, quando você entrou por Jesus de Nazaré, você o aceitou como teu Salvador, houve uma troca. Ele pegou os teus pecados, os meus pecados, levou sobre si, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia. E depois que ele fez tudo isso, ele colocou dentro de cada um de nós uma nova natureza que tem um nome: Espírito Santo. Amém. Glória Amém? a Deus. Você agora tem uma nova natureza, Espírito Santo. Não significa dizer que a natureza velha não exista mais, ela continua existindo. Porém, subjugada pela presença do Espírito Santo de Deus em você e em mim. Amém? Ela está subjugada. O João, ele vai trabalhar aqui 3 elementos. E segundo ele, e não apenas ele, mas o contexto geral da Bíblia, nesses 3 elementos, isto é, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, nestes 3 elementos estão englobados toda sorte de vícios, prazeres sensuais, desejos impuros e assim por diante. Estão englobados nesses 3 elementos. Alguém chamou esses elementos, usou a seguinte expressão para eles: concupiscência da carne, autossatisfação. Concupiscência dos olhos, autoexibição. Concupiscência, ou seja, soberba da vida, autoexaltação. Esses 3 elementos, foi mediante eles que os nossos primeiros pais caíram em pecado, desobedecendo a Deus, diante de Deus, desobedecendo, pecando. A Bíblia diz que a Eva, ela viu que a árvore era boa para comer, autossatisfação, concupiscência da carne, desejável aos olhos, autoexibição, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Esses meios também foram usados pelo Satanás para pegar Jesus lá no deserto. Primeiro o diabo fala: transforma essas pedras em pães. Autossatisfação, concupiscência da carne. Depois ele fala: pula desse pináculo aí, não tem. Autoexibição, concupiscência dos olhos. E por fim, prostra-te diante de mim e me adora. Soberba da vida. Nós sabemos que isso é muito sério, isso é muito grave, é muito importante, é de suma importância nós tomarmos conhecimento desses fatos. Porque está na palavra do Senhor e é da vontade do Senhor que nós sejamos informados a respeito. Porque do contrário nós vamos viver por aí, né, sendo atacado de todas as formas, todas as maneiras, e sem saber do que se trata, não é verdade? Isso aqui que eu estou abordando para os irmãos está na Bíblia, é um fato. Mas você poderia perguntar o que fazer diante de tudo isso. O que fazer? A Bíblia, ela nos ensina e nos revela que nós precisamos resistir tudo isso. Esses meios de tentações aí, que pode levar o homem à ruína, e por que não dizer ao inferno, se ele ceder essas tentações, se ele viver para essas concupiscências, ou concupiscência.
Mas nós vamos então aos meios que Deus coloca disponível para nós então estarmos preparados, habilitados para vencer, a exemplo de Jesus de Nazaré, que venceu. Jesus venceu fazendo uso da palavra, e é isso que nós fomos fazer nesta noite, para continuarmos vencendo. Amém? Muito bem. Para nós então trabalharmos o primeiro elemento, nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos 18, 19 e 20. E eu vou ler aqui. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Amém. Então aqui nós temos um meio usado por Deus, colocado à nossa disposição, para nós vencermos a concupiscência da carne. Isso aqui é o suficiente para nós vencermos a concupiscência da carne. A autossatisfação. Amém? O que que Deus está falando aqui? Que você tem que o quê? Fugir. Fala assim, fugir. 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 Lembra de José? José lá, o filho de Jacó. Ele se viu numa situação em que ele foi vendido pelos seus irmãos, etc. Os irmãos conhecem a história. Foi parar lá no Egito. Lá, o seu Senhor colocou ele diante de uma grande responsabilidade, né? Cuidar de toda a casa e, enfim, os servos que haviam ali. A Bíblia fala que com o passar dos dias, a mulher do seu Senhor, Potifar, alguém disse que seria uma Pontiféia, está na Bíblia, mas é interessante, começou a cobiçar, né, o José, e ela insistia com ele. A Bíblia fala que ela dizia: deita comigo na cama. Isto ela falava diariamente. Fala diariamente. E o José que fez? Ele persistiu em servir ao Senhor, na vigilância, na oração. Nós cremos que tudo isso ele fez porque o hebreu, né, o judeu, ele conhecia, né, a palavra. José veio bem depois da lei. E o José ali resistiu, falava: não posso fazer isso contra o meu Senhor, e nem tão pouco contra o meu Deus, né? O Senhor que está acima de tudo. E ele resistindo, mas chegou uma hora que a mulher viu que não tinha jeito mesmo. Ela pegou ele pela mão, como diria o outro, né? Tentou segurar ele, e ele devia ser muito forte, né? E ele conseguiu escapar, a roupa ficou, mas ele fugiu. Fala assim: foge! Foge. Tem que fugir, que é isso. Por quê? Porque não existe super-homem. Fala, não existe super-homem. Não existe super-homem. Só Jesus é o verdadeiro homem, o perfeito homem, o verdadeiro homem e o perfeito Deus. Amém? Jesus sim. Mas nós não. Nós estamos sujeitos. Por isso a receita é o quê? Fugir. Fugir. E aqui ele fala, no 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Em primeiro lugar, nós temos que fugir, porque quando nós pecamos, né, esse tipo de pecado, a impureza sexual, aqui, né, todo tipo de pornografia, seja ela visual, lida, mental ou comportamental. Lida, visual, mental ou comportamental, estilo de vida, né? Tem que fugir. Em primeiro lugar, porque se você não fizer isso, você vai ser o maior prejudicado. Você está arrebentando com um corpo que não é seu, o corpo você está administrando. Aí, em seguida,
que ele fala, o templo é templo do Espírito Santo. Essa é a segunda razão. É porque é do Espírito Santo. Você pensa que é seu esse corpo? Não cuide bem do seu corpo, não. Seu corpo com força de expressão. Porque na verdade o corpo é de quem? Do Espírito Santo. E ele fala, em primeiro lugar, porque se você faz isso, você está indo contra você mesmo. Segundo lugar, porque você está indo contra o Espírito Santo. Terceiro lugar, porque você foi comprado por um preço muito alto. Salmos 49, versículo 7, está escrito que a redenção é caríssima. Todo o dinheiro do mundo não daria para pagar a redenção. Nem o Bill Gates pagaria pelo resgate da sua alma. Porque o homem, algum tempo atrás, era o homem mais rico do mundo, não sei se ainda é. Mas o certo é que Jesus já pagou. Amém? Amém. E pagou com preço de sangue. Não foi preço de prata, nem de ouro, mas preço de sangue, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Deu a salva de palma a Jesus de Nazaré. Aleluia! E por fim ele fala que nós devemos glorificar Deus com o nosso corpo. Nosso, repito, uma força de expressão. Né? Porque pertence a Deus. A finalidade da vida é glorificar Deus, amém? 1 de Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer. E o verbo é imperativo. Tem que estar fazendo o tempo todo. Fazei para a glória de Deus. Amém? Amém. Então o corpo tem que glorificar quem? A Deus. Então, nós vamos partir para o segundo elemento, que é a autoexibição ou concupiscência dos olhos. E nós queremos dar exemplo de duas pessoas aqui, que se deram mal, porque se deixaram levar pela cobiça dos olhos. Concupiscência é cobiça, o desejo exagerado, desenfreado, exacerbado, enfim. Esses dois homens foram. Primeiro foi o Acã, não é isso? Lembra daquele cara lá nos dias de Josué? Está lá em Josué 7. O Josué que estava à frente, né, do povo, quando Moisés já havia partido para a glória. Eles foram a uma luta, combater contra uma cidade chamada Ai, não é isso? E diz que eles perderam a guerra. Por quê? A razão estava no fato de que o Acã, ele viu uma capa babilônica. Babilônia faz lembrar do mundo aí fora. A palavra Babilônia está ligada à confusão. Você viu a confusão aí nesse mundo aí fora? Você está vendo, né? Na política, no meio religioso, entre as famílias. A confusão é total, né? Mas tem gente querendo pegar alguma coisa lá de Babilônia, né? Porque é bonito, né? Uma capa devia ser muito, né? Muito chique aquela capa. E a Bíblia fala que o Acã, ele se deixou levar por esses três elementos. Os mesmos três verbos que estão lá em Gênesis 3:6. A Eva viu, a Eva tomou e a Eva então, né, comeu. Os mesmos três verbos aconteceu com o Acã. Quer dizer que o Acã, né, faz uma alusão, uma referência ao que aconteceu com a Eva. Está lá no 7 de Josué, versículo 21. Amém? E o que aconteceu com Acã e sua família? Morreram. Foram todos mortos. Contrário daquilo que a palavra fala lá em 16:31 do Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O Acã desobedeceu. Eu conhecia a Torá. Torá em grego, em hebraico. Amém? Quer dizer lei. Ele conhecia a lei de Deus e, no entanto, ignorou, né? Desprezou. E quando as pessoas desprezam a lei de Deus, desprezam a Deus. Porque a palavra é Deus. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? Amém. E o que aconteceu com Acã e toda a sua família foi destruída. Outro exemplo, o Davi. Lembra do Davi? Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1 a seguir. 2 Samuel 11, versículo 1 a seguir. A Bíblia fala que em tempo
em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Gente, nós estamos numa guerra, só que é espiritual. Efésios 6:10. Revestimos-nos do Senhor e da força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas se, então temos que lutar. É uma guerra espiritual. E às vezes a gente fica parado, vendo um monte de coisas por aí afora. A gente não precisa aqui fazer menção. E perde a oportunidade de lutar. É nessas horas que esse elemento vem à tona. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E o que você tem que fazer? Você tem que recorrer à palavra do Senhor. O Davi, então, ele não foi para a guerra. Aí diz que ele acordou à tarde. Eu achei curioso. Ele devia tirar uma soneca após o almoço, não é? Ele então acordou à tarde e deu uma volta ali próximo, ali no palácio, em volta do palácio. E ele viu uma senhora, uma jovem senhora tomando banho. E ele viu a mulher, que está certamente, né? Ali, com certeza, ele viu muito bem aquela mulher tomando banho. E aconteceu que a partir dali, ele pediu, ordenou que aquela mulher chegasse até ele. Ele foi informado que se tratava da mulher de um dos seus soldados. E os irmãos conhecem a história. E o fim foi crítico. Davi só não morreu porque Deus, naquele tempo, o pecado de adultério era a morte, mas Deus tem suas razões. Ali Deus já estava manifestando a sua graça, né? Sobre a pessoa do Davi, que é uma figura do cristão hoje que peca, mas não se conforma com o pecado, amém? Está lutando o tempo todo contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne, e assim por diante. Amém? Eu já estava mostrando, né, como uma figura, né, como uma sombra na pessoa do Davi, porque merecia a morte. Mas o Davi, a palavra Davi, quer dizer amado. Jesus é o Filho amado, e você e eu somos amados unidos a Cristo. Dê uma salva aqui, palma aí. Glória a Deus. Este segundo elemento nós vamos combater de que forma? Gálatas, fazendo oposição às obras da carne. Gálatas 5:22, onde está escrito: o fruto do Espírito está no singular, amor, paz, alegria, não é isso? Amor, paz, alegria. Isso em relação a Deus, é isso? Amor, paz, alegria. Amor, paz, alegria. É isso, querido? Longanimidade, benignidade e bondade em relação ao próximo. E os três últimos em relação a você mesmo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem que saber se você é uma pessoa mansa, amém? Você tem que se conhecer. Fala, eu sou manso. Pode vir fervendo, pode vir quente que eu vou fervendo. Eu sou manso. A minha luta é espiritual. Amém? Fidelidade. Você tem que ser fiel a você. Em primeiro lugar, você tem que ser fiel a você mesmo, por amor à tua alma. Amém? E domínio próprio, que é o autocontrole. Você tem que ser um cara equilibrado, uma pessoa que tem domínio próprio. Amém? Isso é em relação a você. Os primeiros três em relação a Deus. Os seguintes três, em seguida vem mais três, é isso? Em relação ao próximo, e os últimos três em relação a você. Esse fruto que se manifesta 9 vezes, amém? São 9 manifestações. Eles têm que evidenciarem em nós. Ou seja, nós temos que viver de tal maneira que eles sejam vistos em nós, para combatermos a autoexibição. Quem tem que aparecer? Sou eu? Não. Quem tem que aparecer é Jesus. Foi isso que João Batista falou. Convém que ele cresça e eu diminua. A manifestação do fruto do Espírito tem que se manifestar em nós. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é uma pessoa que ama a Deus, que ama o próximo, que ama a si mesmo. E amar a si mesmo não é amar no sentido que nós estamos vendo aí.
O cara entra lá numa academia, você vê numa academia um monte de gente sarada, pessoas bonitas, cheias de tatuagem, bonitas entre aspas, né? Mas por dentro está uma tragédia, não. A situação lá dentro está crítica. Jesus falou para os fariseus que eles eram comparados a sepulcros caiados. Por fora uma beleza, todo pintadinho, todo caiado, né? Por dentro, né? Bactérias, podridões. Não é verdade? Porque as pessoas estão se amando. O Paulo falava sobre esse tipo de pessoas para os nossos dias. Amante de si mesmo, que não tem nada a ver com amor a si mesmo. Amar a si mesmo é no sentido espiritual, com amor ágape, amém? Amor ágape é querer o bem, seja lá de quem for, é querer o bem. E esse bem que você tem que querer, tem que começar com você, o bem espiritual e o bem moral, que é o amor ágape, HP ou ágape. E não o amor ali de amante de si mesmo, que é a palavra usada para ali, não é ágape, é filiautos. Ou seja, filial, de amizade, é uma amizade que você tem para com você, mas no âmbito externo, carnal, físico. Daí você fala, eu sou o cara. Porque o cara só se for de pau. Porque você tem que amar você, é no âmbito da moralidade, no aspecto espiritual. Porque tudo que é matéria está passando, tudo que é físico está passando. Foi o que nós lemos na leitura inicial. O mundo passa com suas cobiças, com suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Dê mais uma salva de palmas a Ele. Então nós vamos confrontar esse sentimento aí errado, amém? Essa concupiscência dos olhos, alguém que quer se destacar, quer estar em evidência o tempo todo. Não, eu sou o melhor, sou o mais bonito, eu sou mais inteligente, eu conheço mais. Ah, porque ele tem que ser eu. Não, a pessoa, aquele, não, tem que ser eu, aquele é novato, eu já sou antigão, não é isso? Não, meu irmão, não tem que ser você. Disse Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém. A vida que agora vivo na carne, é importante nós frisarmos aqui. Carne, quando você vai ler na Bíblia, existe carne, tem que ver o contexto, carne, corpo, e carne, natureza pecaminosa, desejos errados. Amém? Então ali, quando ele fala Gálatas 2:20, ele está falando do corpo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ali é corpo. Mas quando ele vai falar, o que nós estamos tratando aqui, esse contexto aqui de carne, é natureza adâmica, natureza pecaminosa, natureza perversa, que tem que estar sendo subjugada pela natureza de Deus, que chamamos pela palavra do Senhor de Espírito Santo. Amém? Amém? Vamos para o terceiro elemento, a soberba da vida, ou a auto-exaltação. Isso é muito grave, esse último aí é mais grave ainda, porque a proposta do nosso inimigo, o adversário das nossas almas, neste item aqui, neste elemento, é de nos fazer uma réplica do próprio Satanás. Parece que ele não está se conformando com até essa parte de demônios, que até então eram anjos, mas se transformaram em demônios. É isso. É assim que nós entendemos, então. Essa parte das estrelas. Ele está querendo mais demônios lá no inferno. Seres humanos, né? Com caráter de demônio. Por isso que ele quer nos levar a viver esse tipo de sentimento, a ceder esse tipo de tentação soberba da vida. A palavra aqui em grego, ela começa
uma lá, já veio um nome meio que a gente achou meio negativo. Né? Mas ela é dois termos sim, e parece que é a lá. Esqueci a outra parte, esqueci. Não é muito importante você saber. Tem gente que é muito assim, interessada em gravar as expressões em grego, hebraico. Mas uma vez a gente grava uma, não é tão importante. Mas o certo é que o sentido da palavra ali, do termo soberba, ele tem um sentido de coisas vãs, de coisas inúteis. Quer dizer, quando eu me deixo levar pela soberba da vida, pela prepotência, pela vaidade, eu estou me deixando levar por algo que não é nada, que não significa nada, que só vem tão somente para me destruir, acabar com a minha vida espiritual, me aniquilar. Quantos estão entendendo? Não vale a pena. Era isso que o diabo queria fazer com Jesus, conseguiu fazer com nossos primeiros pais, teve bom êxito com Acã e com Davi, e está trabalhando para fazer isso com a igreja, porque quer desvirtuar a igreja do ideal de Deus, amém? Quer nos afastar da presença do Senhor. Alguém diria, mas nada pode nos separar de Deus? Pode sim, o pecado. Isaías 49:2. Não sabeis vós que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus? Deus não compactua com o pecado, porque o salário do pecado é morte, e morte já é uma separação. Então este elemento aqui, ele é terrível. Mas a palavra de Deus nos dá condições de prevalecermos diante dessa tentação. Nós queremos então aqui citar Mateus 6:33, que todo mundo já conhece. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus com a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino subtende domínio, governo. Em outras palavras, Jesus está nos fazendo uma advertência nesse sentido. Nós temos que estar buscando esse governo, esse domínio. A tua vontade tem que estar alinhada de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Temos que estar buscando este domínio, este governo, este reino. É um sistema onde há vida, há prosperidade, há alegria. No reino de Deus existe tudo de bom. Vai além do que você possa imaginar, mas nós temos que estar buscando esse domínio, esse governo para a nossa vida, e a sua justiça, que quer dizer a sua vontade. Eu sei que eu estou buscando o reino de Deus, eu sei que estou integrando o reino de Deus, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, porque foi exatamente isso que nós lemos nos primeiros versículos, aonde o João vai dizer, tudo que há no mundo, ele vai falar, olha, não ameis o mundo, nem aquele que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, aquele que ama o mundo não pode dizer que ama Deus, porque ele não ama Deus, é conversa fiada, segundo a Bíblia. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não são do Pai, não tem nada a ver com Deus. E essas coisas passam, mas os que fazem a vontade do Pai permanecem eternamente. Nós vamos então permanecer quando estivermos buscando o reino de Deus. Buscai, subtendo uma ação permanente. O verbo está no imperativo. Você tem que estar buscando o tempo todo. Você tem dificuldade de buscar Deus o tempo todo? Eu não tenho, não. Deus está me despertando para isso, nesses últimos tempos aí. Não é difícil, gente. Busque
custa você pensar em Deus? Tu está lá trabalhando, pensando em Deus. Provérbio 23, versículo 7, parte A. Como imagina em teu coração. Coração é isso aqui, ó, pensamento, sentimento. Sentimento, pensamento. Né? Como imagina em seu coração, em sua alma, assim ele é. Você pode imaginar Deus. Você pode imaginar a palavra de Deus. Você pode pensar os ensinamentos de Deus. Você pode pensar nas coisas de Deus. Buscar em primeiro. A Bíblia fala assim: pensai nas coisas do alto. Colossenses 3, versículo 1 a seguir. Vocês já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Você está vendo os imperativos? Nós temos que estar fazendo isso o tempo todo. É possível e é necessário. Aleluia. Ou você está pensando só em quê? Ah não, é porque eu estou com um bicho de pé, ou então eu estou com uma unha cravada, eu estou com um probleminha financeiro, eu estou com um problema ali com meu filho lá em casa, minha filha. Você está preocupado só com aquilo que Deus pode fazer por você? E em vez de se preocupar com aquilo que Deus representa para você, Deus já é o teu tudo, meu irmão. Aleluia. Ou Deus já é tudo em nós, ou Ele não é nada. Fala assim: Deus é meu galardão, Deus é a minha recompensa, Deus é o meu salário, Deus é a razão do meu viver. Jesus é tudo em minha vida. Dê mais uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Então nós vamos finalizar fazendo referência ao Gálatas, lá onde nós lemos, né? Onde é dito que existe um clima de rivalidade, né? Entre o espírito e a carne. Não foi isso que nós lemos? Gálatas 5, 16, 17. Eu tinha curiosidade de saber do que se tratava aquilo ali. Deus, Ele foi nos dando um entendimento. Amém? E a rivalidade que existe ali é no campo dos pensamentos, é no âmbito da cabeça mesmo. Não é? Porque há quem diga que as guerras, as maiores guerras que nós travamos é no âmbito da mentalidade. O Paulo ele fala que existe esse conflito, carne e espírito. O espírito está com letra maiúscula, você viu lá? Natureza de Deus e natureza do homem, viu aí? Gálatas 5, 16, 17. Mas o que me chamou muita atenção foi o seguinte: quando eu li o versículo 25, ele vai realmente nos dar uma revelação tremenda ali, o apóstolo, através do Espírito Santo. Ele vai dizer: vivei em espírito, não é isso que ele fala? Verifica aí. Vivei em espírito e andai em espírito, é isso que ele fala? O 5 de Gálatas 25, é isso? Como é que ele fala? Vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. No mundo natural, todo aquele que anda é porque ele vive, né? No mundo espiritual, eu percebi aí que é diferente. É o contrário. No mundo natural, se você não vive, você não pode andar. Mas se você anda, logo você vive. E aí é diferente. Ele diz: você vive, agora você anda. O que significa isso? Olha só a revelação. É porque na lei de Moisés, a lei dizia assim: faça assim, 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 etc. E viva! Só que tu não dava conta, você não tinha o Espírito Santo. A lei mata, o Espírito é que vivifica. Estava esperando o Espírito Santo. Veio só sobre algumas pessoas naquela época. Agora nós estamos na graça. Como é que é dito? Viva! E agora faça assim, 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 etc, etc e tal. Por isso que o Gálatas vai ser: viva em espírito e anda em espírito. Amém? Então, se eu estou vivendo em espírito, necessariamente eu tenho que andar em espírito. Está vendo imperativos aí?
está vivendo? Você tem vida espiritual? Tem! Como assim? Está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que a nós foi dado tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida espiritual bem-sucedida já foi dispensado da parte de Deus para você. Amém. Então você pode andar. Mas então vamos voltar ao conflito. Vamos voltar ao conflito. Como é que fica espírito e carne? O conflito se dá da seguinte forma: quando uma das partes prevalece, a guerra praticamente cessa. Presta atenção e tenta absorver isso aí, que isso é importante. Quando uma das partes prevalece, a guerra parece que cessa. Vou dar um exemplo. O cara que está lá no boteco, já tem 6 anos, 7 anos que eu moro em Água Linda, e eu passo lá, eu vejo a mesma pessoa dançando e tomando cachaça. Você acha que está vindo algum conflito ali? Não está vindo conflito nenhum. Por quê? Porque a carne está lá em cima e o espírito está lá embaixo. No fundo ele sabe que está errado e tem vontade de fazer o certo, mas não dá conta. Foi o que Paulo falou em 7, quando ele tratava a respeito do homem carnal, ele destacou um capítulo inteirinho, 7 aos Romanos. No versículo 18 ele fala: e quando eu estiver isto na minha carne, eu não vou conseguir fazer o bem, ainda que eu queira fazer, mas não vou conseguir. O cara está lá no boteco, 7 anos tomando cachaça, se prostituindo, não morreu ainda, pela misericórdia de Deus, mas o espírito está lá embaixo, porque o cara já ouviu a palavra, o espírito está convencendo lá, está trabalhando, mas está lá embaixo o espírito, e a carne está lá em cima. Você acha que está tendo conflito? Não tem conflito nenhum, cessou o conflito. O mesmo vai acontecer com você. Quando você que já tem um espírito, andando no espírito, ele está lá em cima, a carne está lá embaixo, vai ter conflito? Não tem conflito nenhum. É sorriso na cara, glória a Deus, misturado com aleluia, viver é Cristo, morrer é lucro, Filipenses 1:21. Tem mais uma salva de palmas a Jesus. Você fica como nos dias de Elias, cocheando entre 2 pensamentos, aí sim vai ter guerra, vai ter combate, vai ter conflito, e aí você vai ser o maior prejudicado. Uma hora você está aqui na igreja, outra hora está lá fora, e assim assado, e é fofoca daqui, é glorificando a Deus aqui, daqui a pouco vem fofoca, entregando o dízimo, mas daqui a pouco está se prostituindo com os olhos. Jesus diz: todo aquele que atentava uma mulher com más intenções já cometeu adultério. Então você vai ter um conflito, e você é o mais prejudicado em tudo isso, e está correndo risco até mesmo de morrer antes do tempo. Tá? Porque vai ser uma perturbação tremenda. Você fica nesse conflito. Coloca um ponto final na briga. Deixa o Espírito Santo operar. Vamos encerrar então? Então está aí. Os 3 elementos tentadores. Todo tipo de tentação possíveis ao ser humano estão ali naqueles 3 elementos. A consciência dos olhos, da carne, é a autossatisfação. A consciência dos olhos, a autoexibição e a soberba da vida. A Bíblia fala que não pertence a Deus, e isso está passando, note esse detalhe,